Olá, alunos da turma da EBSER do Mandetta. Então, dentro do nosso cronograma, a gente faz provas aqui, né? Aquela aula gravada que a gente sempre disponibiliza toda semana. Hoje, nós vamos resolver aqui uma prova de assistente administrativo, tá, da FunSaúde. Essa prova aconteceu em 2021. Tá? Vocês vão receber essa prova, vão ter um tempinho para resolver, depois vocês acompanham aqui a resolução. A prova tem 10 questões, e a gente vai... Deve ser o tamanho da prova de vocês, né? Então, a prova tem 10 questões e a gente vai resolvendo aqui, beleza? Então, vamos lá. Questão de número 1. A doença deve ser combatida ao nascer. Assinale a opção que mostra a forma de se reescrever essa frase, tá? Que altera o seu sentido original. A doença deve ser combatida ao nascer. Então vamos lá. Uma dessas altera, tá? A alteração, tá? Altera. Então, a doença deve ser combatida em seu nascimento, que tá ok. A doença deve ser combatida quando nasce, também está ok. A doença deve ser combatida logo que se nasce, também está ok, não tem problemas. Desde que nasce, a doença deve ser combatida. Na meu entender também está ok, vamos ver a letra E. Desde que se nasce, a doença deve ser combatida. Então, olha só, a oração temporal ao nascer, tá, equivale em seu nascimento. Quando nasce, tá certo? Desde que nasce, também expressões de valor temporal. Então, assim, pessoal, o sentido de a doença deve ser combatida ao nascer é preservado na A, na B, na C e na D. Na E, a partícula C modifica o sentido original, então, uma vez que o sentido de nascer passa a ser indeterminado, tá? Quando na versão original o sujeito do verbo é a doença, tá certo? Então, para essa questãozinha aqui, a letra E, certinho? Para essa questãozinha de número 1 aqui, vai da letra E. Vamos lá, vamos fazer a questão de número 2, pessoal. Vamos fazer a questãozinha de número 2. Vamos lá. A cura está ligada ao tempo e, às vezes, também à circunstância. Assinale a opção que apresenta a dedução correta dessa frase. Correta dessa frase. Então, vamos lá. Letra A. A cura depende obrigatoriamente do tempo e da circunstância, tá? Então, aqui, ó, a cura está ligada, não depende. As circunstâncias que envolvem a doença explicam a sua cura em certos casos, letra B, tá? Então, olha só. Na letra B, tá, não se deduz corretamente. Aqui a cura obrigatoriamente depende do tempo, certinho? Então, ele quer o quê? A cura. Assinale a opção que apresenta a dedução correta. Então, as circunstâncias que envolvem a doença explicam a cura em casos, em certos casos. Então, essa aqui, nossa respostinha correta, né? Letra B, tá certo? Letra B. Na letra A, a cura está ligada ao tempo e às vezes também às circunstâncias. Entende que a cura de uma doença é, em alguns casos, ligada pelas circunstâncias em que ocorreu. Na B, tá? Não se deduz, pessoal, corretamente que a cura obrigatoriamente depende do tempo, tá certo? Então, por isso, nessa aqui, a gente vai marcar a letra B, que é o gabaritinho
oficial da banca. Vamos fazer a número 3, tá? Vamos fazer a número 3. A número 3, a cura, tá? Está ligada ao tempo e às vezes também às circunstâncias. Nessa frase há dois casos de emprego correto do acento de crase. Assinale a opção em que indica a frase em que o acento está empregado incorretamente. Então, ele quer, ó, nós temos que aprender a guardar isso aqui. Ele quer o errado, certinho? Ele quer a questão que está errada, que está grafada incorretamente. Então, vamos lá? Então, ó, nessa frase, há dois de crase. Então, está ligado às vezes, que é locução adverbial feminina, e também às circunstâncias, tá? Que exige crase. Bom, vamos ver a alternativa que nós temos crase errada. Às vezes, faz bem ficar doente, às vezes, locução adverbial feminina, tá? Locução adverbial feminina. Então, ela leva a crase. Lembrando que essa locução adverbial, tá? Poderia ter vírgula aqui ou não. Ó, faz bem ficar às vezes doente, faz bem ficar doente às vezes, ela cabe em qualquer lugar da oração, tá? Só que a vírgula é facultativa, a vírgula é opcional. Mas esse item está correto. Então, já não é letra A, ele quer a incorreta, pessoal. Cheguei à conclusão, cheguei ao entendimento. Se eu trocar a palavrinha feminina por uma palavra masculina e couber ao antes dessa palavra, leva a crase. Então, letra B também está corretíssima. Nada se compreendeu em relação à doença, em relação ao infortúnio, tá certo? Cabe ao antes da palavra masculina, cabe crase antes da palavra feminina, tá? Não contesto que a medicina seja útil a alguns homens, ó. A crase ela é proibida antes de palavras masculinas, tá? A crase é proibida antes de palavras masculinas. E é o que aconteceu aqui. E além de ser palavra masculina, é um pronome indefinido, né? Não vai crase antes de pronome indefinido. Lembrando que a crase antes de pronome de tratamento, só se for senhora, senhorita e dona. Senhora, senhorita e madame. Então, a 3, letra D. Vamos ver a letra E, porque está correta? Melhor resposta às calúnias, a melhor resposta aos boatos, cabe aos, cabe crase. Fechado essa questãozinha. Letra D, né? Tá? Beleza? Tranquilo? Tranquilo, pessoal. Vamos lá. A próxima questãozinha. Questão de número 4. Questão de número 4. Certinho? Nós vamos ver aqui o que ele pede na questão de número 4. Para males extremos, extremos remédios, levado ao máximo rigor, são os mais válidos. Em relação à estrutura dessa frase, afirmação inadequada. Informação inadequada, tá? Ele quer a errada, ele quer aquela que está errada, pessoal, tá? Tem que tomar muito cuidado com as informações. Muito cuidado com as informações que ele pede, que ele quer a errada. Então vamos lá. Então, a 4. Remédios extremos está em correspondência com o termo males extremos. Olha só. Remédios extremos, tá? Remédios extremos está em correspondência com o termo males extremos. Ok, perfeito. Máximo rigor é uma condição para que os extremos remédios sejam válidos. Então, vamos dar uma lida mais detalhada na frasinha. Para males extremos, extremos remédios levados ao máximo rigor são os mais válidos. Perfeito. Perfeito, letra B. Letra C. O termo são os mais válidos se liga
logicamente, extremos remédios, exato, isso aqui não tem nem dúvida, né? Letra D. Letra D. Tá? O termo remédios extremos liga-se semanticamente a males extremos. Os remédios extremos são destinados aos males extremos, certinho? Aos males extremos. Então, tá errado, né, pessoal? Então, olha só. Os termos para males extremos e os termos remédios podem ser trocados de posição sem prejuízo da construção. Não, não tem como trocar. Tá certo? Então, o termo remédios extremos liga-se semanticamente a males extremos, tá? Os remédios extremos são destinados aos males extremos. Então, se trocar aqui, perde todo o sentido. Então, aqui está errada, nesse caso aqui, é a letra D. Vamos para a questãozinha de número 5, pessoal. Estou fazendo direto na prova aqui, né? Tem mais prático, vocês vão receber essa provinha, tá? E já resolvam, tá? Não tá naquelas 40 que a gente enviou, tá? Essa aqui é uma provinha extra que a gente está fazendo junto aqui. É a doença que torna a saúde agradável e boa. O mesmo faz a fome com a sociedade e o cansaço com o repouso, tá? Não há dúvida de que, nessa frase, há uma correspondência semântica entre doença e saúde, fome e saciedade, cansaço e repouso, tá certo? A mesma correspondência não se estabelece, ou seja, ele quer a que não há correspondência, ele quer a que está errada. Entre, olha só, doença, saúde. São sentidos opostos, né? Fome e saciedade são sentidos opostos. Cansaço e repouso também são sentidos opostos. Frio e calor são opostos? São. Então, ele quer errado, essa aqui está correta. Nervosismo e tranquilidade são opostos? São. Ele quer com sentidos opostos, então essa aqui está errada. Medo e calma, tá certo? Medo e calma, tá? Eles têm sentidos opostos, tá certo? Então, doença e saúde, fome, saciedade, cansaço e repouso, tá? O segundo implica a negação, a ausência do primeiro, tá? Saúde, saciedade, repouso, tá? Implicam, respectivamente, a ausência de doença, fome e cansaço, tá? A mesma relação será encontrada em frio e calor, nervosismo e tranquilidade, sede e bebida, ignorância e estudo. Já medo e calma, pessoal, o segundo termo não implica a ausência do primeiro. Tá? De fato, é possível ter calma e medo simultaneamente. Simultaneamente. Então, nosso gabaritinho, letra C. Perfeito? Nosso gabaritinho, letra C. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Próxima questãozinha, essa foi a 5. Essa provinha tem 10 questões. É uma prova que pode ser parecida com a nossa, pessoal. Uma provinha que pode ser parecida com a nossa. Vamos lá. O homem deve cuidar pouco da vida, mas muitíssimo da saúde. Assinale a opção correta sobre os componentes desse pensamento. Cuidar pouco da vida está no sentido figurado, tá? Então, significa não se preocupar demasiadamente com a vida, tá? Essa expressão não significa, literalmente, né, que o homem deve cuidar quase nada da sua vida, mas que deve fugir do estresse, do cotidiano, do dia a dia, tá? É empregada no sentido figurado. Então, a 6, letra A. Questão C, a 6, letra A. Não precisa nem analisar as outras, né? Já que ele quer a correta, tá? Vamos ver a questão de número 7. Vamos ver a questãozinha de número 7. Deve-se rezar para se ter mente sã e corpo são, tá?
que essa frase nos diz? O que essa frase nos explica? Deve-se rezar para se ter mente sã em corpo são. Ter mente sã em corpo são. Tá? A mente sã em corpo são é possível com a ajuda de Deus? Se você está rezando, a gente deduz e se reza para Deus, tá certo? Então, a partir dessa frase, tá, entende-se que para adquirir mente sã em corpo são, é necessário rezar. A ação de rezar é ligada a algo divino, ao domínio divino. Depreende-se que apenas pela intervenção divina que o indivíduo obterá mente sã, tá certo? Então, letra A. A gente não vai nem perder tempo com as outras, né? Se aí a Asha está explicando totalmente correta. Questão de número 8, pessoal. Questão de número 8, tá? Estamos indo para o final da prova, tá? Questão de número 8. Deve-se rezar para se ter mente sã e corpo são. A mesma frase. A segunda oração desse pensamento é chamada reduzida, tá? Com o verbo ter no infinitivo, assinale a opção que apresenta a forma adequada para transformar essa oração em oração desenvolvida. Então, deve-se rezar para ter mente sã em corpo são. Para uma mente sã em corpo são, não. Para que se tenha, para que se tenha uma mente sã em corpo são. Acho que letra B, né, pessoal? Letra B já nos resolve, já nos responde. Tá? Ela deve representar um conectivo subordinado e o verbo conjugado. Tá? Assim, a oração subordinada adverbial, final reduzida de infinitivo, que é o que a gente tem, para se ter mente sã em corpo são, é desenvolvida desta forma. Para que se tenha mente sã em corpo são. A forma, tá, em A não constitui sequer uma oração, tá? Não tem, olha só, para uma mente sã em corpo são. Não tem nem verbo aqui, tá? Na C e D, pessoal, tá? O emprego do pretérito imperfeito subjuntivo em lugar do presente subjuntivo fere a coerência temporal, tá? Então, até o adjetivo são não concorda com mente, beleza? Então, a mais correta realmente, a letra B. Mais correta realmente, a letra B. Vamos fazer a 9. Vamos fazer a 9, tá? Como a doença amplia as dimensões internas do homem? Esse pensamento nos diz que o homem deve encarar a doença como? Olha só. Como a doença amplia as dimensões internas do homem. Como é que a gente deve interpretar isso aí? Uma frase de solidariedade? Não vejo assim como uma frase de solidariedade. Então, não é. Ele quer a correta. Momento de precaução, como a doença amplia as dimensões internas do homem, não. Frase de depressão? Também não vejo. Período de descanso? Nada a ver, né? Um momento de reflexão? Opa, sim. É um momento de reflexão. O autor está refletindo, tá? Se as dimensões internas são as capacidades humanas de reflexão, de análise, de percepção da realidade, tá? À sua volta. Isso é provocado porque a doença altera o ritmo, né, da vida do indivíduo, do cotidiano, levando muitas vezes ao sofrimento e, consequentemente, à reflexão. Então, a 9, letra E. A 9, letra E. Tá? Uma prova bem de interpretação, né? E a banca pode trazer isso para a gente, uma prova bem de interpretação mesmo. Questão número 10, pessoal. Questão número 10. Vamos lá. Assinale a opção que apresenta a frase que não, tá? Contém em seu interior uma estrutura comparativa, ou seja, não tem comparação.
tá certo? Letra A medicina cria pessoas doentes, a matemática, pessoas tristes, e a teologia de pecadores. Então, compara-se cada uma das áreas da atividade humana, a medicina, matemática e a teologia. 2. As grandes doenças da alma, bem como aquelas do corpo, renovam o homem. Comparam-se aqui as doenças da alma às doenças do corpo, tá? Letra C, a doença é o preço que a alma paga por ocupar o corpo, como aluguel, em que o inquilino paga pelo lugar em que mora. Compara-se doença ao aluguel. Letra D, José era médico, agora é coveiro. Tá? Aquilo que se faz como coveiro, já o fazia como doutor. Então ele compara duas profissões, né? Tá? A antiga e a atual de José. Quem pode decidir quando os doutores discordam? Uma pergunta, né? Não há nenhum tipo de comparação aqui. Ele pediu aquela que não há comparação. Então, a número 10, pessoal, vamos marcar letra E. A número 10, vamos marcar letra E. É isso aí.